Antes, eu quero saudar aqui os nossos visitantes. A gente quer dizer que é um motivo de muita alegria a todos que nos visitam. Sintam-se em casa, que possam se sentir realmente acolhidos nessa comunidade, né? Que vocês possam realmente encontrar uma igreja para pertencer. É uma família. Então, sejam muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início, então, a uma série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Você já leu essa carta? Quem fez o tema de casa e leu essa semana? Não precisa levantar a mão, mas é um pedido que eu faço aos irmãos estarem meditando nessa carta que é preciosíssima. Nós estamos diante da carta da liberdade cristã. É muito provável que a carta aos Gálatas tenha sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. A maioria dos estudiosos acreditam que essa carta tenha sido escrita lá pelo ano 50 depois de Cristo. Ao longo dos anos, a carta aos Gálatas tem transformado o mundo, à medida em que ela tem transformado o coração daqueles que a recebem. Esse é o nosso desejo, que realmente ela possa vir de encontro ao seu coração. Essa carta, ela teve um papel fundamental na reforma protestante, porque é pela descoberta do seu conteúdo que Lutero ele deflagra a reforma do século XVI. Normalmente nós, quando lembramos da reforma, quando nós pensamos na reforma, qual é o livro que nos vem à mente? Romanos, claro. Mas a carta aos Gálatas teve um papel fundamental na reforma. Para Lutero, Gálatas era a fortaleza onde ele combateu os erros da igreja da sua época. Lutero amava tanto essa carta, que ele chegou a apelidá-la de a minha querida Catarina Vambora. Quem não conhece, Catarina Vambora era sua esposa, pelo tanto que ele amava essa carta. É tão interessante que Lutero também escreve um comentário aos Gálatas. E anos mais tarde, fazendo a leitura da carta de Paulo e também do comentário de Lutero, John Wesley, pai do metodismo, ele teve uma genuína experiência de conversão. Tim Keller diz que Gálatas é uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de um profundo significado, segurança e satisfação. A vida de bênçãos, a qual Deus chamou o seu povo. Meus irmãos, nessa carta, nós vemos que o Evangelho, ele não é a maneira pela qual apenas nós entramos no reino. Mas olhando para essa carta, nós vemos que o Evangelho é a maneira como se vive também no reino. Na condição de participante, é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas. É a maneira pela qual Cristo transforma as igrejas. É a maneira pela qual Cristo transforma comunidades. Através do Evangelho. As cartas do Novo Testamento, todas elas são circunstanciais. Elas nascem de situações reais da vida, e algumas delas são situações bem particulares ou específicas, que algumas igrejas estão enfrentando. Então, para nós adentrarmos a exposição, antes nós precisamos fazer perguntas. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual era a situação das igrejas que a receberam? Devemos lembrar que os primeiros cristãos de Jerusalém, eles eram todos judeus. Mas à medida que o Evangelho era pregado, à medida que o Evangelho se espalhava, inúmeros gentios receberam o Evangelho. Contudo, um grupo de falsos mestres começaram a ensinar,
a insistir, dizendo que os cristãos gentios, eles deveriam praticar todos os costumes cerimoniais e tradicionais da lei de Moisés. Eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados e também observassem a lei para poderem ser salvos. Esses homens estavam negando a suficiência de Cristo para a salvação. Eles acrescentaram as obras como condição para alguém ser aceito por Deus. Para esses homens, somente a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Eles entenderam erradamente o que é a lei e o Evangelho. Pois, meus irmãos, o papel da lei não é salvar. A função da lei não é levar o homem ao céu, mas a função da lei é conduzi-lo ao Salvador. A lei aponta para Cristo, o homem perfeito. Mas esses homens estavam pervertendo o Evangelho. Para eles, a salvação era Cristo e mais alguma coisa. Sabe como é o nome disso? Legalismo. A definição para legalismo é que é uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outra coisa, senão em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus. É interessante que Paulo vai chamar isso de um outro evangelho. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai expor em detalhes o que de fato é o evangelho e como ele opera. O apóstolo nos mostrará as verdades do evangelho, que elas modificam a vida de alto a baixo. O evangelho, ele transforma o nosso coração, o nosso modo de pensar e a nossa abordagem de absolutamente tudo. Gálatas contém sérias advertências contra o legalismo, mas também contra a libertinagem. Os dias em que vivemos não são muito diferentes. Muitos por aí estão ensinando e vivendo, crendo que podem ser salvos por meio da sua entrega a Cristo, somada ao comportamento e às obras. Um cristão não faz boas obras para ser salvo, mas é porque ele foi salvo, então ele faz boas obras. Nós não temos desculpas para não fazer. Mas não devemos pensar que através delas nós podemos ser salvos, porque nós não podemos. Você não pode cooperar com a sua salvação. Do outro lado, nós temos também um extremo. Outros dizem que Deus, ele é misericordioso e amoroso, e que, portanto, se pode viver da maneira que desejar, pois afinal, que Deus amoroso mandaria alguém para o inferno? Certamente não conhece as Escrituras. Paulo confronta isso, e ele apresenta o verdadeiro Evangelho. E agora eu lhe convido a você a abrir a sua Bíblia. Vamos à exposição? Vamos ao nosso texto de hoje? Gálatas, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos 5 primeiros versículos. Será esse o texto que nós meditaremos nessa noite. Gálatas, capítulo de número 1. A versão que eu estou utilizando hoje, que vou utilizar nessa série é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos acharam? Eu quero desde já convidá-los a você abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta, para nós meditarmos na palavra de Deus. Assim está escrito: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa,
segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Talvez o que mais chama a atenção no começo de Gálatas é o tom que Paulo utiliza. Após a sua apresentação e louvor a Deus, o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele vai dizer que ele está admirado. Mas eu pergunto a vocês, o que será que despertou sentimentos tão intensos no apóstolo? O que será que fez com que o apóstolo Paulo ficasse admirado? Meus irmãos, Gálatas é a única epístola de Paulo que não contém elogio a seus leitores. Em primeiro lugar, Paulo fica admirado porque aqueles cristãos recém-convertidos estavam se deixando levar por um falso evangelho. A fúria de Paulo era também devido a um grupo de pessoas que estavam querendo perverter o evangelho. A raiva de Paulo é justificável, pois os gálatas estão dando as costas para Deus, estão dando as costas para o verdadeiro evangelho e estão abraçando um outro evangelho, um falso evangelho. Por isso, a indignação de Paulo é a mesma que qualquer pai sentiria se um filho se desviasse seriamente do caminho. Portanto, nós devemos olhar para esse texto e fazer perguntas a ele. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer com vocês ao texto é: quem é Paulo para escrever dessa maneira? Quem esse homem pensa que é para ser tão rude com aquelas igrejas? Versículo 1, Paulo, pequeno, que significa o seu nome, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós estamos diante das palavras de um apóstolo. Estamos diante das palavras de um homem que foi enviado com autoridade divina. Apóstolo significa justamente um mensageiro especial. No Novo Testamento, o termo apóstolo traz o sentido de alguém que falava com autoridade daquele que o enviou. Pastor John Stott, ele diz que apóstolo, a palavra apóstolo não era uma palavra comum. Não era algo que pudesse ser aplicada a qualquer cristão. Mas era um termo reservado especialmente aos 12 e a Paulo. Vocês lembram? Quem eram os apóstolos? Inicialmente formados por 12, um grupo de 12, os quais foram chamados por Jesus durante o seu ministério terreno. Mas depois Paulo também é chamado. Vocês lembram como foi o chamado de Paulo? No caminho de Damasco, o Cristo glorificado aparece a ele e o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? A autoridade de Paulo, apostólica de Paulo, estava sendo constantemente questionada. Mas observem que ele faz questão de defender o seu apostolado. Pois ele mesmo diz que não vinha da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Meus irmãos, há pelo menos 3 requisitos para alguém ser considerado um apóstolo. Tem que ter visto o Senhor, tem que ter aprendido diretamente com Jesus e tem que ter sido chamado por Jesus. Encontramos esses requisitos em Paulo. Portanto, para ficar bem claro, não há sucessão apostólica, mas há continuação do ensino dos apóstolos. Por que eu digo isso? Nos últimos anos, muitos têm se intitulado apóstolos. Você conhece algum?
talvez por ignorância bíblica, ou talvez com más intenções. Uma vez nós fomos convidados a ir em um local onde tinha um apóstolo. Ele inicia o culto, abre a Bíblia, ele faz a leitura de Mateus 18, que diz tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Ele dizia que Deus havia dito para ele para não questionarem o apóstolo, porque simplesmente ele era enviado de Deus. E Deus falava diretamente com ele, portanto, o que pedissem ao apóstolo, ele levaria até Deus, então Deus atenderia. Mas é claro que isso teria um custo. Sabe como Paulo chama esse evangelho? Versículos adiante nós vamos ver que ele chama de anátema. Sabe o que é isso? Maldito. Esse não é o evangelho da graça. Meus irmãos, todos os apóstolos estão mortos. Não adianta querer se intitular. O apostolado não vem da parte de homens. É exatamente o que Paulo está mostrando. Os apóstolos, eles foram designados num período específico da história para proclamar a mensagem de Deus e para participar da composição do Novo Testamento, escrito por inspiração divina e deixado como legado à igreja. Não é mais preciso que outros apóstolos se levantem a cada geração para lançarem outra vez os fundamentos do Evangelho. Essa obra já foi concluída. E o que Paulo está mostrando é que a origem do seu apostolado vem do próprio Deus, vem do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo faz questão de frisar que quem o chamou foi o Deus Pai, que ressuscitou o seu Filho Jesus. Portanto, Paulo não foi enviado por um Deus qualquer. Mas por quem que ele foi chamado? Pelo Deus Todo-Poderoso. É diante das palavras desse apóstolo, palavras inspiradas, que nós estamos. No versículo 2, antes de Paulo especificar a quem essa carta é dirigida, ele revela que não está sozinho. Ele diz: e todos os irmãos que estão comigo. Sabe o que é isso? Paulo costumava andar com uma equipe formada por pessoas que haviam sido convertidas através do ministério que ele havia pregado, as quais ele estava treinando para atuar como colaboradores na missão. Fica evidente que um cristão, ele não pode andar sozinho. Nós precisamos uns dos outros, não é mesmo? Ninguém é igreja sozinho. No final do versículo 2, então ele informa quais são os destinatários da carta. E quem são? As igrejas da Galácia. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele plantou muitas igrejas em suas viagens missionárias, por toda a Ásia Menor. E uma delas foi na região chamada Galácia. Essa epístola, ela é dirigida a mais de uma igreja, mas ela é dirigida às igrejas locais daquela região. A Galácia era uma região, uma província romana, que abrangia aproximadamente o leste da Ásia Menor, atual Turquia hoje. E essa carta é escrita para dar resposta aos problemas que estavam ocorrendo na igreja da Galácia. Pois não muito tempo depois de Paulo ter pregado a esses cristãos, não muito tempo depois de esses homens terem recebido o Evangelho, as igrejas da Galácia haviam sido invadidas por falsos mestres judaizantes. E após informar os destinatários, o apóstolo Paulo agora vai expressar um voto, algo muito comum naqueles tempos. E voto aqui não significa um compromisso, mas significa uma expressão, é uma expressão de um desejo.
com relação àqueles que irão receber essa carta. Qual é o desejo? Versículo 3. A esses irmãos ele está desejando graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça. Paz, meus irmãos, fazia parte da saudação dos gregos na época. Quando uma pessoa conversava com outra ou escrevia uma carta a alguém, era muito comum que se utilizasse essa expressão paz. Mas além de paz, Paulo acrescenta graça. É interessante que essa paz e graça não é algo comum. Mas Paulo diz que é algo da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você consegue observar? Essas duas palavras é um resumo, é uma síntese do que é o Evangelho. Lutero diz que a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. A graça é a fonte da salvação. Ela não é fruto da obra que fazemos para Deus, mas é fruto da obra perfeita que Cristo fez por nós. Por causa da graça de Deus, que nós agora temos o quê? Paz com Deus. Nós não geramos a graça, e muito menos criamos a paz. Elas são dádivas vindas de Deus. Não por causa de quem somos ou fazemos, mas por causa de quem Deus é e do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Mas como a gente está iniciando a série, eu também quero perguntar: o que foi mesmo que Cristo fez? E por que precisamos de um Salvador? Paulo nos responde no versículo 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Primeira pergunta que fazemos a esse versículo é: quem somos? Você já se perguntou por que você precisa de um Salvador? Você já fez essa pergunta? Por quê? Somos incapazes e perdidos. Essa versão que eu estou utilizando, ela diz, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. No grego ela traz um sentido um pouquinho diferente. A ideia no grego a palavra é exaireu, que é justamente uma ideia de desraigar, arrancar, libertar, livrar do império das trevas, do sistema perverso deste mundo. Nas outras religiões, o conceito de salvação normalmente está associado a um sistema de regras, a um sistema de rituais, que você precisa fazer tal coisa para ser aceito. Não é mesmo? Todos os fundadores de religiões vieram ensinar. Mas apenas Cristo, que além de ensinar, Ele veio também livrar, libertar o seu povo. É como você estar vendo alguém que está se afogando e simplesmente você joga um manual de natação para essa pessoa e diz: leia, vai, se salva. Ela teria condições? Ela é incapaz de seguir o passo a passo daquele livro e se salvar. O que essa pessoa necessita? Ela necessita que alguém pule na água e a livre.
Nada do que somos ou fazemos nos salva. Eu e você somos incapazes espiritualmente. Nenhum ser humano pode alcançar a salvação pelos seus méritos, pelas suas obras. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sabe o que é isso? Eu e você necessitamos de um Salvador. A segunda pergunta que fazemos à luz desse versículo é: o que Jesus fez? Como Jesus nos liberta? Versículo 4: que se entregou a si mesmo por nossos pecados. O que Paulo está mostrando aqui em Cristo, nós temos um sacrifício substitutivo. Sabe o que é isso? Ele se entregou em nosso lugar. Só aí você devia dar um glória a Deus. Nas palavras de Keller, a substituição é o motivo do Evangelho ser tão revolucionário. Como assim? Porque a morte de Cristo não foi apenas um sacrifício geral, mas foi substitutivo. Ele fez tudo o que precisávamos fazer, mas nós não conseguíamos. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Ele não morreu para possibilitar uma salvação, mas ele morreu para eficazmente salvar. Jesus, no Evangelho de João, diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Que mais? E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las. Ninguém pode tirá-las das mãos do meu Pai. Sabe o que é isso? As ovelhas que foram compradas pelo sangue precioso de Cristo, de maneira alguma poderão ser tomadas da mão de Jesus. Ele adquiriu um povo para si, através do seu sacrifício perfeito na cruz. Você se alegra com isso? De todas as bênçãos que Deus pode nos dar, sem dúvida nós estamos diante da maior de todas. Uma outra pergunta que nós podemos fazer a esse texto: por que Deus decidiu enviar o seu Filho? Parte final do versículo 4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Para que fique bem claro, tudo isso foi feito por graça. Não foi por algo que nós tenhamos feito, mas é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós não pedimos socorro, até porque estávamos mortos espiritualmente. Mas Deus enviou o seu Filho, que se fez homem, que se fez servo e nos libertou. Não há nada em nós que mereça. A salvação é pura graça. O Evangelho que nós encontramos nas Escrituras é muito diferente de muitos que são anunciados por aí. O Evangelho de Cristo deixa claro que a salvação, do início ao fim, ela é obra de Deus. E quando nós ouvimos isso, essa verdade nos humilha, essa verdade deve fazer com que o nosso coração se prostre diante de Deus. Essa é a verdade humilhante do cristianismo. Isso quebra com o nosso ego, não é mesmo? Porque o homem, ele adora querer ser o seu próprio salvador. O coração humano adora fabricar glória para si. É por isso que mensagens antropocêntricas de autossalvação são tão atraentes. É por isso que livros dizendo 10 passos para o sucesso, 10 passos para ser feliz, vendem tanto.
Mas quando o Evangelho chega, ele vira tudo de cabeça para baixo. E primeiro ele começa com uma má notícia. Ele aponta para você e ele diz: você é incapaz. Você necessita de um Salvador que não depende de você em absolutamente nada. Você é um pecador. Mas só isso? Em seguida o Evangelho diz: Deus, em Jesus Cristo, lhe dá uma salvação verdadeira, infinitamente maior que qualquer salvação falsa que o seu coração queira buscar. Meu irmão, aquelas igrejas estavam sofrendo com os judaizantes, querendo Cristo e mais alguma coisa, pois assim eles seriam aceitos por Deus. Você sabe o que isso gera? Isso gera um fardo pesado, porque nós não conseguimos dar conta dele. É por isso que a carta aos Gálatas se chama a carta da liberdade cristã. Porque o fardo foi colocado sobre Jesus. A obra de Cristo foi perfeita. Você não vai ser salvo porque você fez isso ou fez aquilo, não é isso. Você é salvo pela graça. Graça de Deus somente. Em nada contribuímos para a salvação. Acreditar que você pode ser o seu próprio Salvador através das suas obras, através da sua devoção, da sua piedade, é dizer que o sacrifício de Cristo foi incompleto. Cristo e mais alguma coisa é um falso evangelho. É isso que nós veremos na próxima semana. Como disse no início, repito, não fazemos boas obras para sermos salvos, mas a fazemos porque fomos alcançados pela graça. Fazemos porque Deus nos deu um novo coração. Não mais um coração de pedra, mas um coração segundo a sua vontade. E é por isso que nós somos motivados a viver uma vida santa diante de Deus. Se pudéssemos contribuir para a salvação, então eu e você teríamos motivos suficientes para nos gloriar, não é mesmo? Mesmo se fosse 1%, a salvação não seria totalmente de Deus, você teria parte nela. Você poderia chegar diante de Deus e dizer: eu sou salvo porque depende de mim. Não é exatamente isso que o mundo tem pregado? Seja o protagonista da sua vida. Você quem escolhe. Vai, você decide. O Evangelho é um pouco diferente. O Evangelho não aponta para você, mas o Evangelho aponta para Cristo. É por Cristo que nós estamos aqui. Isso é graça. Nenhum ser humano pode se chegar diante de Deus e dizer: eu tive participação na minha salvação. Nenhum. Somos incapazes. Necessitamos de um Salvador. E esse Salvador nós encontramos somente em Cristo. Enquanto que todos os outros com propostas de salvação falharam, Cristo é aquele que morreu, ressuscitou, está sentado à destra, à direita de Deus Pai, e virá para julgar vivos e mortos. É o Cristo ressurreto. Por isso,
o único que recebe a glória para todo sempre é Deus. Paulo sabe muito bem disso. E após falar do Evangelho, no versículo 5 nós temos uma doxologia. Sabe o que é isso? Nós temos um louvor a Deus. Me emociono quando vejo essas palavras. É impossível receber tão grande salvação e não louvar a Deus. É impossível receber tão grande salvação e o coração não queimar. É impossível você receber tão grande salvação sabendo que você não merece e você não viver para Ele. Nosso coração e a nossa mente precisam estar sedentos do Evangelho. Sedentos da glória, da presença de Deus. Versículo 5, Paulo diz: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A obra de Cristo foi completa e perfeita. Nada podemos acrescentar a ela. Não podemos buscar glória para nós mesmos. A saber, da nossa incapacidade, da nossa miséria, dos nossos pecados e de tão grande salvação que recebemos em Cristo. A nossa reação deve ser: a Ele seja glória para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Que nessa semana você possa se lembrar desse texto sagrado e que a sua atitude seja de adoração e reconhecimento constante da grandeza de Deus na sua vida. Que você viva em gratidão pela graça de Deus, entendendo que você não é salvo por seus méritos, mas pela graça de Deus somente. Olha o que Deus tem feito. Deus tem nos dado vida, saúde, tantas coisas, não é mesmo? Tantas dádivas, tantas bênçãos. Mas a principal é a salvação em Cristo. E isso nós só encontramos através do Evangelho. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. É a Tua igreja reunida. Nós queremos que o Seu Espírito faça queimar, arder o nosso coração pela Tua presença. Faz com que tenhamos mais intimidade com o Senhor, pois nós precisamos conhecê-lo a cada dia mais. Nós precisamos ter fome e sede da Tua palavra, de quem o Senhor é. Pois sabemos que é inteiramente pela graça. Não depende de nós a salvação. Mas o Senhor nos atraiu até a Tua presença. O Senhor nos chamou, o Senhor nos fez filhos. E todo filho deseja conhecer mais do Pai. Senhor, não deixe com que venhamos a querer ser os nossos próprios salvadores. Sabemos que isso é fracassar, pois é querer dizer que Cristo, a sua obra, não foi perfeita. Senhor, que nós jamais venhamos a querer acrescentar Cristo e mais alguma coisa, mas o Senhor é suficiente. É do Senhor que necessitamos, é do Senhor que precisamos para vivermos. Senhor, faça resplandecer em nós a beleza do Teu Evangelho, para vivermos uma vida santa, uma vida digna perante o Senhor, que honre o Seu nome, que glorifique o Seu nome, e que mais pessoas venham a ver o bom perfume de Cristo em nós, para que reconheçam a Sua grandeza e o Seu senhorio. Pois assim como nós cantamos, o Senhor é soberano, somente o Senhor é soberano. E é o Senhor que nós exaltamos, é o Senhor que nós pregamos, pois nós experimentamos da Tua graça e sabemos o quanto ela transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma
tudo. Somente o Evangelho aqui tem esse poder. E é a Ele que nós clamamos, é ao Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria a gente poder compartilhar da palavra. É a primeira mensagem, é uma introdução a essa epístola. A gente vai ver